Olá, caríssimos amigos do Barão, muito bem-vindos mais uma vez. Aqui é o nosso bate-papo do Sabatina, nesse Sabatina do Barão, que desta vez vai falar sobre a política externa independente. É um tema sempre palpitante por todos que têm interesse nos estudos da história de política exterior do Brasil. Um dos momentos mais marcantes da nossa PEB, justamente porque foi o momento em que o Brasil decidiu deixar de lado o americanismo, o alinhamento ao Washington, e buscar uma inserção internacional mais autonomista, uma inserção internacional mais devotada a uma diversificação de parcerias, sem qualquer subserviência aos Estados Unidos e buscamos atuar à margem das fronteiras ideológicas de Guerra Fria. Então, é um prazer estar com vocês aqui no blog do Barão, na sabatina do nosso amigo o Barão. Vamos então projetar desde já o enunciado para todos e todas, reparem aí, o enunciado diz assim: a política externa independente tem importantes iniciativas que buscam promover, Deus meu, promover a aproximação do Brasil com a América Latina, julgue certo ou errado, os itens. Primeira afirmativa, o fracasso do encontro de Uruguaiana, que deveria selar a amizade argentino-brasileira, mas que acaba dominado pela rivalidade entre os dois países, é a principal derrota de Jânio na tentativa de aproximar-se dos vizinhos do Brasil. Deus meu, não, está errado, senhores, porque não foi um fracasso. O encontro de Uruguaiana é muito, muito bem sucedido, um dos momentos mais marcantes da história das relações do Brasil com a Argentina. Tivemos ali extraordinariamente os dois presidentes dialogando, se abraçando, se mostrando como grandes parceiros, e o grande produto do encontro de Uruguaiana é a assinatura do convênio de amizade e consulta, é um símbolo do período de aproximação e convergência do Brasil com a Argentina, indo um pouco na contramão da tradição, uma tradição marcada pela rivalidade, pela tensão, pela desconfiança, por desencontros variados desde o século XIX, inclusive com algumas guerras no século XIX. O encontro de Uruguaiana é uma exceção nesse contexto de rivalidade e tensões. Arturo Frondizi, presidente argentino, era um bom amigo do Brasil, já tinha sido assim durante a presidência Juscelino Kubitschek de Oliveira, em que houve, inclusive, a criação de um grupo de cooperação industrial Brasil-Argentina. Com Jânio Quadros, a amizade de Frondizi com o Brasil continua, teremos esse encontro entre os presidentes na cidade gaúcha de Uruguaiana, na fronteira Brasil-Argentina, e a assinatura do convênio de amizade e consulta, selando aí um ótimo momento nas relações bilaterais, que na verdade será transitório e efêmero, porque logo depois, em 62, o Frondizi é derrubado, as relações com a Argentina voltam a complicar, e assim será até o final da década de 70. Só nos anos 80 já é que os dois países voltam a entrar numa dinâmica de amizade, convergência, parceria, e aí já em um plano mais definitivo. A PEI é um período em que o Brasil e a Argentina dialogam bem, sobretudo até 62, enquanto Arturo Frondizi preside o país vizinho. Então, a afirmativa está errada já no início, não dá para falar que o encontro de Uruguaiana foi um fracasso, muito pelo contrário, foi um encontro muito bem sucedido, em que os dois presidentes dialogaram bem e assinaram o convênio de amizade e consulta. Lembrem sempre do Frondizi como um amigo do Brasil. Então, quando pensamos ali no contexto do século XX, são muitos momentos de desencontro entre Brasil e Argentina, são muitas as diferenças, e até a década de 80 houve alguns momentos pontuais de maior diálogo e convergência. Um deles é aqui, durante a PEI, entre Jânio Quadros e Arturo Frondizi. Aliás, o encontro é tão positivo que surge a expressão espírito de Uruguaiana, para denotar justamente um período de boa relação, de entendimento, de parceria e de convergência entre Brasil e Argentina. Poderíamos usar, inclusive, esse termo espírito de Uruguaiana para falar, eventualmente, de uma reunião entre Bolsonaro e Fernandes. Claro que não parece ser muito a realidade, porque os dois se desentendem o tempo todo, mas imaginem se houvesse uma boa reunião entre os dois presidentes, se de alguma maneira eles se entendessem, convergissem, poderia ser usada a expressão espírito de Uruguaiana para falar de uma eventual reunião entre os atuais presidentes. Então virou um jargão diplomático útil, justamente em reconhecimento ao bom encontro que houve ali em 61. Vamos à segunda afirmativa. A condecoração de Che Guevara com a Gran Cruz da Ordem Cruzeiro do Sul pode ser explicada como um gesto feito sob medida para conquistar a simpatia de países latino-americanos e irritar os Estados Unidos. Está errado, não dá para dizer que a condecoração ao Che tenha sido para irritar os Estados Unidos. Foi um sinal de autonomia, nada mais, como houve também a condecoração ao Yuri Gagarin, pelo mesmo Jânio Quadros, Yuri Gagarin condecorado por ter sido o primeiro cosmonauta a orbitar em torno da Terra, muito embora fosse um oficial da Força Aérea Soviética, ele não foi condecorado como tal, foi condecorado como herói da humanidade. E o Che Guevara a mesma coisa, ele foi condecorado como autoridade estrangeira, que veio ao Brasil com status diplomático, voltando de uma reunião
dos ministros das finanças do hemisfério ocidental, realizada no Uruguai. Ele fez uma escala técnica no Brasil, foi recebido pelo Jânio Quadros, condecorado pelo Jânio Quadros, com a Ordem Cruzeiro do Sul. Não dá para dizer que essa condecoração tenha sido feita sob medida para irritar os Estados Unidos, senão estaríamos atribuindo a Pei um caráter confrontacionista a Washington, como se fosse uma política externa ingenuamente recortada para provocar os Estados Unidos ou irritar os Estados Unidos, e não é isso. Seria uma leitura pobre e problemática para o concurso. Cuidado, então a condecoração dada ao Che é um sinal de autonomia, mas não algo feito sob medida para irritar. O Brasil não queria irritar, o Brasil não queria espezinhar, o Brasil não queria provocar Washington, queria apenas se afirmar de maneira autônoma na cena internacional, mas a condecoração aconteceu. Lembrem que o Che Guevara tinha status de ministro no governo cubano à época, era uma espécie de presidente do Banco Central de Cuba. Errada a 2 também, vamos a 3. Já no governo Goulart, o Brasil, juntamente com a Argentina, Bolívia, Chile, Equador e México, forma o Walter Six, grupo de países que se voltam contra a expulsão de Cuba da OEA durante a reunião de consulta dos ministros de exteriores das Américas em Punta del Este. A afirmativa também está errada, a terceira afirmativa e terceira afirmativa errada aqui nessa questão, porque o Walter Six não votou contra, apenas se absteve. A proposta é norte-americana de suspender Cuba pelo fato da ilha caribenha ter rompido com as franquias democráticas na esteira da Revolução de 59. A leitura feita por Washington é de que isso atentaria contra a Carta da OEA e Cuba, portanto, deveria ser expulsa da organização. Não é a leitura que o Brasil faz, não é a leitura que o Walter Six faz. Inclusive, o nosso voto foi lido pelo chanceler Santiago Dantas, à época chanceler brasileiro, o governo João Goulart. O Dantas disse que não havia, na verdade, na Carta de Bogotá, nada que autorizasse a suspensão de Cuba. Não havia nenhum ponto específico, não havia uma cláusula democrática na Carta de Bogotá. Muito embora a Carta falasse em democracia como um princípio fundador do sistema interamericano, não autorizava a suspensão de um membro pelo fato de este vir a romper com a democracia. Vale lembrar que apenas no ano 2000 teremos a aprovação da Carta Democrática das Américas. É um documento aprovado no ano 2000 e aí sim já funcionando e servindo como cláusula democrática, e aí sim servindo de base para a suspensão de um membro. Não havia isso em janeiro de 61, aliás, não havia isso em janeiro de 62, quando dessa reunião dos ministros exteriores em Punta del Este e quando a proposta americana será votada. Então, esses 6 países, o Brasil fazendo parte do grupo, esses 6 países decidem se abster na votação, não apoiando a proposta americana por entenderem que não havia base jurídica para a suspensão de Cuba. Então não foi voto contrário, foi abstenção. Esse é o erro da terceira afirmativa. Vamos à quarta e última para fecharmos aqui o Sabatina do Barão. A questão cubana foi alvo de fortes críticas internas, sobretudo por partidos de oposição, apesar da afirmação de Santiago Dantas de que o Brasil não defendia Cuba por simpatia ideológica, mas por respeito ao princípio de autodeterminação. Esta afirmativa está correta, justamente o que nós vemos durante a PEI, o Brasil criticando quaisquer tipo de ações externas que atentem contra a soberania, não intervenção ou a autodeterminação do povo cubano. Então o assédio levado a cabo pelo governo John Kennedy é objeto de críticas, claro, por parte do governo brasileiro, que entende que há aí um atentado contra os princípios de soberania, de não intervenção e também, como é indicado na afirmativa, o princípio de autodeterminação dos povos. E esse é um tema que polariza, sim, do ponto de vista doméstico, é um dos temas de política externa que vai mobilizar atores domésticos. Muitos acusam o governo Goulart de ser comunista, de ser simpático com a União Soviética, de ser simpático com a Cuba. A recusa do Brasil em apoiar a suspensão de Cuba da OEA seria uma prova cabal dessa simpatia ideológica ao comunismo, a Cuba e tudo mais. Então, são posições de política externa que vão alimentar os detratores e os críticos do governo Goulart, que acusam o presidente e o governo de terem uma orientação esquerdista, comunista, em plena Guerra Fria. E tudo isso, claro, acaba se aprofundando ao longo do tempo e culminará no golpe militar de 1º de abril de 64. Então é sim um momento em que vemos temas de política externa tendo impactos e efeitos domésticos, mobilizando atores domésticos, polarizando a sociedade interna brasileira, e a questão cubana é um desses temas. Muitos acusavam o Brasil de simpatia ideológica a Cuba, quando na verdade o que o Brasil está assumindo é uma posição legalista. O Brasil não quer se deixar levar por pressões norte-americanas, quer ser fiel aos princípios que regem a sua política externa, e um deles é o princípio da legalidade, tentar observar o direito internacional, o que está contido nos tratados, e não condenar Cuba apenas para ficar bem com Washington. Mas muitos entendiam que esse descolamento de Washington e esse suposto apoio a Cuba era fruto de convergência e simpatia ideológica. Okay? Cuidado,
Fechamos então aqui, reparem, o Sabatina do Barão, as 3 primeiras afirmativas estão erradas e a 4ª está correta. Errado, 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 certo. Senhores e senhoras, sempre prazer estar com vocês aqui no blog do Barão. Cuidem-se muito, saúde para todos e todas, um abraço e até a próxima.